Olá, pessoal. Como vocês podem ver, eu não sou o Pedro Hauck. O Pedro Hauck está esfriando a cabeça no Himalaia. E eu vim aqui hoje para contar uma história para vocês, explicar o que eu sei sobre o acampamento fantasma. Aqui no Paraná, Curitiba, é muito conhecido esse lugar chamado acampamento fantasma por diversas razões. Mas para quem não conhece, nós temos aqui, próximo de Curitiba, uma cadeia de montanhas com um parque que chama-se Marumbi. Isso todo mundo conhece, mas o pessoal conhece a parte mais glamurosa do Marumbi, que é a parte do parque aberto. Também existe, mas ele se prolonga bastante para dentro do Planalto, e é uma área, como é que chama-se? É uma área intangível, que ninguém pode passar. Mas o pessoal passa. Em toda essa cadeia de montanhas existe uma trilha, existe uma espécie de uma trilha, não é bem uma trilha, mas o pessoal faz uma travessia que ficou famosa também, a Alfa Ômega, né? Então veja, essa cadeia do Marumbi, ela começa na BR-277, bem dentro do Planalto, começa pelo Morro do Canal, daí passa pelo Morro do Vigia, chega no Morro da Ferradura, vai para o Carvalho, sem nome, e uma infinidade de montanhas até chegar ao Pico Marumbi, que é já dentro do parque, numa área que permite visitação. Esse acampamento fantasma, quando essa travessia começou a ficar, digamos assim, mais popularizada, alguém já encontrou esse acampamento, um acampamento abandonado num selado entre o Morro do Carvalho e o Morro do Sem Nome. O nome do morro é esse, Sem Nome, Morro Sem Nome. E fica esse acampamento estava abandonado lá já, tinha fogareiro, barraca, mochila, bota, e é muito longe de qualquer um dos pontos habitados mais próximos, né? E também correm boatos de que o lugar é assombrado, que tem gente que ouve coisas, outros veem coisas conforme a sensibilidade de cada um. Então, veja, tornou-se um lugar assim, vamos dizer assim, misterioso. Para aumentar o mistério, ele fica no selado entre o Sem Nome e o Carvalho. O Carvalho é uma montanha que, em 1967, bateu um avião de linha nela, e nesse acidente morreu 21 pessoas. Então as coisas foram se somando, inclusive os restos desse avião estão lá em cima. Estão ainda espalhados pela encosta da montanha. É um lugar diferenciado. A gente sente, eu já estive lá várias vezes, nessa travessia, e passei por esses lugares, a gente sente um clima estranho, no mínimo estranho. Tá. A história começa quando três jovens montanhistas, estavam seguindo para o parque aberto, para o Parque Marumbi. E encontraram um montanhista mais velho, mais experiente. E esse montanhista mais experiente convenceu esses outros três montanhistas, esses três jovens, a procurar uma locomotiva a vapor que, teoricamente, teria se acidentado entre dois túneis da serra. Desta forma, ele atraiu esses três jovens e seguiram pela Estrada de Ferro, subiram pelo caminho do Itupava, encontraram a Estrada de Ferro na passagem do Cadeado e seguiram pelos trilhos até onde, teoricamente, teria caído essa locomotiva. É claro que encontraram uma grota, eles não estavam preparados, não tinham corda, não tinham nada. Então esse montanhista ofereceu, vou cortar bastante rápido para não tomar muito tempo. Esse montanhista ofereceu, em compensação, fazer esta trilha, essa travessia que se chama Alfa Ômega. E os jovens acharam bom, porque iam passar um final de semana sem graça no acampamento do parque, iam fazer uma trilha de turista e a aventura sempre atrai. Enfim, tomaram o caminho de fazer a Alfa Ômega. Como
A Alfa Ômega, ela passa por uma área intangível, eles entraram no parque pelas costas, furaram as barreiras e não se identificaram, não fizeram cadastro, não fizeram nada, subiram pelo rio Taquaral e avançaram por uma trilha chamada Pau do Maneco e foram para frente. No final da tarde, eles chegaram num lugar idílico, tem uma cachoeira muito bonita, um vale muito bonito, que é o Vale da Cachoeira Dourada. Montaram um acampamento ali, os 3 jovens ficaram numa barraca separada, digamos assim, o montanhista mais experiente que chamava, vamos chamar ele de Tião, bivacou um pouquinho para cima, meio separado, e durante a noite a gurizada fez uma festa. Bastante droga, bastante bebida, misturaram tudo que podia. E já viu, daí começou a aparecer duende, fada, começou a aparecer, sei lá, tudo. Mas o mais estranho, eles dizem que começou a aparecer alguns seres de olhos verdes luminescentes. Meio com algo como contos de fada e gnomos mesmo. Mas enfim, a gurizada fez uma suruba boa. Tião só assistiu. No dia seguinte, desarmaram o acampamento e continuaram. A próxima montanha que se chega é uma montanha chamada Pelado. Entre o Pelado e a próxima montanha existe um vale muito fundo, difícil de passar. Tem alguns trechos, inclusive, com umas escalameadas. Entraram no vale, a hora que eles começaram a sair do outro lado, a neblina já tinha tomado conta, porque ali se fica numa região de frente para o mar. No final de tarde, normalmente o vento muda e vem do mar para a terra e a neblina se forma e fecha. Fecha-se daquele jeito de você poder cortar com a faca e rolar a montanha abaixo, ela fica quase sólida. Eles montaram um novo acampamento entre o morro do Espinhento e o Chapéu. É um seladão desprotegido. Eles montaram o acampamento, a gurizada montou a barraca, o Tião montou o bivac dele dentro de uma valeta, que inclusive também já dormia ali, tem uma espécie de uma valetinha ali, que dá um bom bivac bem protegido. E de noite, um dos rapazes teve um feedback, enfim, acho que deu algum revertério, alguma coisa. O menino de madrugada saiu correndo, berrando, e os outros estavam meio preguiados, de ressaca ainda, não viram, e ele sumiu. Aí acabou a harmonia. Acabando essa harmonia, começou as discussões. Veja, na montanha, quando entra em pânico, a coisa descamba. Enfim, brigaram, um botando a culpa no outro, por que você não fez isso, por que você não viu, onde que você estava quando aconteceu. E a coisa foi partindo já para o conflito. Mas, enfim, eles teriam 2 opções. Ou sair atrás, tentar encontrar o rastro do menino que sumiu, ou seguir em frente. Na situação que estava e pelo tempo que passou, tentar seguir o rastro seria muito difícil. Eles imaginaram que o menino tinha seguido em frente, até por falta de orientação. Eles não tinham ideia para que lado o rapaz tinha ido. Então a melhor coisa seria seguir em frente. Os 2 rapazes, o casal, né? O casal mais, o Tião, seguiram em frente. O próximo morro seria os mais altos, que são os Alvoradas. Neste meio tempo, enquanto eles estavam fazendo esse trajeto, a mãe da moça, que já estava preocupada pela falta de notícias, passou uma noite que não teve notícia, WhatsApp, telefone, nada, já estava acionando o Corpo de Bombeiros. Então já tinha uma unidade do Corpo de Bombeiros se preparando para procurar esses meninos. Veja, eles estavam procurando 3 rapazes, 2 rapazes e uma moça. Não tinham exatamente ideia, só sabia que esses 3 rapazes e a moça iam para o Parque Marumbi. Mas esses 3 rapazes e a moça não se identificaram na portaria, não fizeram o registro, porque entraram escondido para poder fazer a travessia Alfa Ômega.
Do quarto elemento, que seria o Tião, digamos assim, ninguém tinha notícia, ninguém sabia de nada, não sabia nem da existência dele, né? Então os bombeiros já tinham começado as buscas ali pela área, apesar de não ter registro, pela área próxima ao parque. Mas eles seguiram adiante. Neste ponto, eles estariam saindo do Chapéu, do acampamento do Chapéu, para ir para os Alvoradas. Ao chegar no Alvorada, começou uma tempestade violenta. Essa tempestade, inclusive, ficou famosa. Ela inundou Morretes, ficou inundado, a Serra do Prata chegou a descer, muitos avalanches de rochas e árvores da Serra do Prata. Ficou bem conhecida. Então, isso atrasou, inclusive, o próprio trabalho dos bombeiros na procura. E uma tempestade desse tipo, com raios, uma tempestade forte, você em cima de um cume, no maior cume, inclusive, desta travessia, é extremamente perigoso. Foram recebidos, inclusive, por um bom raio, já na entrada, né? O clima já vinha completamente desagradável, as discussões foram constantes. E mesmo assim, eles sentiam que alguma coisa os estavam seguindo em todo o percurso, né? Era aquela sensação de que tem alguém me olhando, aquela sensação de que tem alguém me seguindo, que eu não estou sozinho ali. E o nervosismo só crescia. Com a tempestade, o perigo aumentou, o nervosismo cresceu mais. A ponto de que, no próximo montanha, que seria o Cerro Mesa, a discussão chegou às vias de fato. Sobre o morro da Mesa, é possível você sair da travessia à direita para atingir uma estrada muito distante. É bastante distante essa estrada, mas é uma possibilidade. E o Morro da Mesa é um morro coberto de mato. Então, você está relativamente protegido dos raios. Então, o rapaz que veio junto com essa menina brigou, foi para as vias de fato e resolveu abandonar o grupo e descer em direção a essa estrada. Apesar de toda a força que, digamos assim, toda a discussão que aconteceu, que não deveriam se separar e coisa e tal, mas ele resolveu. Pela própria briga, pelo desaparecimento do amigo na noite anterior, por ciúmes da garota, porque eles já estavam, praticamente os dois já estavam disputando a moça, né? E tudo isso culminou que o rapaz resolveu descer o morro e os dois, o Tião e a garota, continuaram em frente em direção ao Morro Sem Nome. O Morro Sem Nome tem uma vegetação muito espessa, é um morro, não tem escalada técnica, não tem nada, mas é um morro estranho. Ele tem uma vegetação estranha, e você cai na descida dele pela face oposta, você cai dentro de uma canaleta esquisita. Naquela chuva toda, essa canaleta tinha virado praticamente um rio. Quando você chega do Selado, é um bosque fantasmagórico, muito esquisito esse bosque. Tem realmente a aparência de assombrado, e é como chamam ele, é um bosque assombrado, né? Chegando nesse selado, tem um riozinho, tem dias bonitos, ele é calmo, flácido, mas com essa chuva ele estava forte, estava cheio, estava inundando as margens, e já estava anoitecendo. Eles montaram esse acampamento fora da linha da travessia, um pouco fora, uns 50, 60 metros fora, num alto, protegido da água, ali jamais a água chegaria. Eles montaram esse acampamento. Um acampamento meio desesperado, então primeiro montaram uma lona, depois montaram a barraca, estavam todos molhados, mortos de frio, começaram a se secar, tiraram as roupas para se secar, para trocar roupas na mochila, tá? E o Tião, nessa brincadeira, que já estava excitado desde lá da Cachoeira Dourada, achou que era o momento oportuno de se aproveitar da presa, porque ou era agora ou não era mais. Eles estavam praticamente mais bem fortes, mais um dia de caminhada dá para sair da travessia. Se tiver perna boa, em mais um dia sair. Então ele achou que era o momento do vamos ver, né?
os dois pelados, nus dentro da barraca. Ele partiu para cima da menina. Mas a menina não estava esperando isso. Ele achava que ela estava, digamos assim, dando sinais para ele desde a despedida do amigo dela, que provavelmente era namorado dela também. Mas ela não estava, não era isso, não. Ele enganou-se. E quando ele, com a investida dele, ela assustou-se e acabou pegando um canivete e furando ele. 2, 3, 4 furos naquele desespero, furou ele. Ele pegou, desesperado, doendo, pulou para fora da barraca e fugiu. Fugiu pelado, nu, naquele frio. E ela ficou. Claro, passou uma noite terrível, né? Porque estava sozinha, no meio do mato, num lugar que não conhecia. Tinha sofrido uma tentativa de estupro. Estava assustada. Sentia que tinha alguma coisa praticamente sobrenatural seguindo elas, seguindo eles, né, todos, desde da cascata dourada até aquele ponto. O bosque é realmente fantasmagórico. Quando o vento passa, ele parece que vai sussurrando alguma coisa. E a cabeça da gente faz a gente pensar que está sussurrando o nome da gente, está sussurrando... Isso acontece com a gente em dias bonitos. Num dia de tempestade deve ser pior ainda. Ela passou uma noite terrível, assustadíssima, sem comer, molhada, com frio, dentro de uma barraca, meio úmida. Tinha esfaqueado um cara, que não é uma coisa que todo dia a gente faz, né? Mas, enfim, passou a noite, né? E a tempestade também foi passando. No dia seguinte, ela se sentiu muito fraca. Apesar do dia ter voltado, ficado bonito, o sol novamente apareceu, os passarinhos começaram a cantar, mesmo assim, a sensação de estar sendo vigiada dentro do bosque, pelaquela criatura de olhos verde, meio fosforescente, continuava a assombrar ela. Ela sentia que não estava sozinha e que a presença era maldosa. Somado com o conhecimento que ela tinha, que naquela mesma montanha que ela estava, no cume daquela montanha, alguns anos antes, aí 20, 30, 40 anos antes, tinham 21 pessoas morrido. Tudo isso foi crescendo na cabeça dela. E ela se sentiu fraca e não conseguiu, ou não teve disposição para andar aquele dia. Mas veja, ela não perdeu o dia. Aproveitou para secar a roupa, para arrumar as coisas, tá? Neste meio tempo, os bombeiros já tinham encontrado o primeiro menino, lá no morro, no primeiro morro, lá entre o Chapéu e o Pelado. Já tinham encontrado, tinham feito o resgate do menino. Infelizmente, já estava sem vida. Não tenho notícia exatamente o que aconteceu, o que tirou a vida desse menino. Mas veja, eles já sabiam que eles tinham entrado naquele trecho, porque encontraram um deles. Então, já tinham reorganizado as buscas, né? Um grupo continuou seguindo a trilha naquela direção, e o outro grupo de bombeiros, é óbvio, de socorro, de salvamento, acessou a montanha lá pela outra ponta, que é o Morro do Canal. Então, eles já tinham avançado, só que no Morro do Canal se veja, tem que subir o canal, que não é fácil, passa pelo Vigia, passa pelo Ferradura, passa pelo Carvalho, mas eles encontraram um rapaz nas encostas do Ferradura, entre o morro que o avião bateu e o próximo morro. Eles encontraram o rapaz. Mas veja, encontraram o rapaz pelado e esfaqueado. Tá. Pior ainda, depois de identificado, não era nenhuma das vítimas que eles estavam procurando. Então a confusão se instalou. Enfim, do Morro do Canal passou, conseguiram tirar ele na maca, embrulhado em papel alumínio, e as buscas continuaram. A verdade é que nunca mais se achou nada. Os dois, tanto o rapaz que abandonou a travessia no Mesa, quanto a moça, nunca mais se teve notícia. Então não se sabe
se eles saíram e não comunicaram ou se estão lá até hoje. Então, isto é o que eu sei sobre o acampamento fantasma. A verdade é que ninguém abandona o par de bota naquela distância, né, por brincadeira. E lá no acampamento fantasma tinha, que muita gente leva as coisas como souvenir para casa, tem uma lona azul, barraca, mochila, roupas, lanterna, fogareiro, botas, todo o material de acampamento. Então, esse é o mistério do acampamento fantasma. Veja, essa história me chegou a mim, eu também não presenciei. Então, não posso garantir que ela é toda verdadeira, se ela é verdadeira em parte, mas é o que me chegou a mim. Imagino que muita gente já tenha ouvido falar dessa história ou de outras histórias sobre o acampamento fantasma. Eu sei que eles andaram encontrando cruz, encontrando esqueleto. Se é verdade, se é ficção, também não sei. Mas veja, a gente deixa à disposição aqui o canal para quem souber de alguma coisa, souber de uma outra história, uma confirmação desta, eu queira se pronunciar, fique à vontade para escrever para a gente, para mandar a tua opinião para a gente vai receber isso de bom gosto e está colaborando para esclarecer esse mistério. Então, obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo.